Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 12 de dezembro de 2018. Mais da metade dos colégios no país registram incidentes envolvendo ciberbullying, aponta estudo. Mesmo com atividades de prevenção, mais da metade dos colégios brasileiros tiveram registros de incidentes envolvendo o ciberbullying, que são ofensas feitas no ambiente digital. De acordo com a pesquisa Escola Digital Segura, houve aumento de 10% nas ocorrências somente no último ano. A especialista em direito digital, Patrícia Peck, lembrou que atualmente os jovens socializam por meio da internet, consequentemente, os conflitos são observados dentro da vida digital. Seja num jogo online, nas mídias sociais ou em aplicativos de mensagens, a advogada defendeu a educação digital como um hábito diário do exercício da liberdade com responsabilidade. A educação na ética e segurança digital exige trabalho contínuo desde a inclusão tecnológica e precisa ser algo que o jovem percebe ao seu redor. A pesquisa Escola Digital Segura reforçou a necessidade da educação digital que envolva adultos, já que também foi observado o aumento de conflitos em grupos de WhatsApp compostos pelos pais dos estudantes. Além disso, avançou o número de problemas envolvendo o uso inadequado da internet, mídias sociais e de aplicativos de mensagens. Cerca de 88% das escolas entrevistadas pelo levantamento tiveram até 50 ocorrências desta natureza. A especialista defendeu o uso de ferramentas digitais desde que seja solicitado pela própria instituição de ensino. O levantamento mostrou que 96,6% das escolas já realizaram ou realizam ações de prevenção ao ciberbullying. A medida está prevista na Lei 13.185, de 2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática em todo o país. Já 83% afirmam que trabalham com conteúdo digital que envolve ética e segurança digital. Artigo publicado na Folha Espírita de junho de 2005 esclarece que inúmeros programas estão sendo desenvolvidos por educadores, psicólogos, psicopedagogos e médicos para a redução do problema. Porém há uma unanimidade entre todos: só com união, interatividade, família e escola o mal pode acabar. No que diz respeito à escola, professores e orientadores educacionais devem incentivar e promover discussões sobre o assunto e dar oportunidade para os alunos expressarem seus sentimentos. Profissionais de educação devem ser treinados para que tenham consciência da gravidade do problema, pois, não muito raramente, acabam se envolvendo e, sem perceber, chegam até a reforçar e legitimar a violência, usando apelidos e rindo junto com as brincadeiras alheias. No caso da família, o apoio deve ser irrestrito, pois é no seio familiar que se inicia o processo educacional. Lembrando a orientação dos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, a infância é um período de repouso do espírito encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período infantil, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Emmanuel, no livro Consolador, orienta que até os 7 anos de idade o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência e recorda mais vivamente o mundo que deixou para trás, tornando-se, desse modo, mais suscetível de renovar o caráter e moldar novos caminhos.
Segundo a educadora e pesquisadora Tânia Zaguri, a família deve apoiar a escola e trabalhar a questão dos limites com segurança, a afirmação ética dos filhos, a não aceitação firme ao desrespeito aos mais velhos e mais fracos. Deve reassumir o quanto antes o seu papel de formadora de cidadãos, abandonando a postura superprotetora cega e a crença de que amar é aceitar toda e qualquer atitude dos filhos, satisfazer todos os seus desejos, não criticar o que deva ser criticado e nunca responsabilizá-los por atitudes antissociais. Enquanto é tempo, Juliana Demarchi também comenta sobre o assunto na revista Consolador. Allan Kardec, com todo o seu cabedal de conhecimentos e, especialmente, pelo fato de ter sido um adepto dos métodos de educação de Pestalozzi, nos deu orientações importantíssimas quanto ao tratamento que devemos dar a elas. Em O Livro dos Espíritos, questão 383, ele pergunta qual a utilidade de se passar pela infância, e a resposta dos espíritos é clara: encarnamos para nos aperfeiçoar, pois neste período estamos mais acessíveis, no qual devem contribuir aqueles que são os encarregados da educação das crianças. A importância da educação aplicada de forma mais ampla visa não somente esta vida, mas a evolução espiritual dos seres. Pais, avós e professores formam este grupo de encarregados. Principalmente os pais, que não podem deixar estes espíritos que vêm em forma de filhos entregues simplesmente às mãos de funcionários, ou sob a estranha tutela da televisão e de jogos eletrônicos. Com a vida moderna muitas vezes o tempo é material escasso, mas temos de dar qualidade ao tempo que se passa junto. Em tantos casos a família vive sob o mesmo teto, divide a mesma mesa e o sobrenome, mas os seus membros não se conhecem, porque falta o fundamental que é o diálogo, e somente ele pode aproximar as pessoas e fazê-las compartilhar sentimentos e ideias. Os encarregados da educação desses espíritos devem estar atentos às tendências que eles apresentam desde cedo, incentivando os pontos positivos e fazendo-os refletir sobre os pontos negativos de sua personalidade, a fim de estarem convencidos da necessidade de melhoramento. E o momento adequado para essa reflexão é o Evangelho no Lar, em que a família se reúne para estudar as palavras do Cristo, que é o médico das almas. A criança precisa participar do Evangelho e habituar-se à evangelização na casa espírita, pois assim terá acesso a valores morais e espirituais que serão semeados em seus corações para sempre. Eurípides Barçanufo nos deu a receita de educarmos nossas crianças, dando a elas a visão de que são espíritos eternos, e que devem viver focando em primeiro lugar as coisas espirituais. Espíritos que se utilizam de um corpo material temporariamente, mas que não se resumem a esse corpo. Se aprenderem isso, elas saberão lidar com as diferenças e não receberão o triste rótulo de autores de bullying. Se apresentarmos a elas Jesus como nosso melhor exemplo, não terão heróis da violência a seguir. Se apresentarmos Jesus de maneira viva e atual, elas irão entender a lei da semeadura e compreenderão a responsabilidade que têm diante de seus atos, descobrindo seus direitos e também seus deveres, fazendo aos outros o que gostariam que fizessem a eles. Esta é uma visão que leva a criança a conhecer e exercitar os pontos positivos de sua personalidade, e, da mesma forma, joga luz sobre as suas más tendências, não as sufocando simplesmente, porém, trabalhando-as na chamada reforma íntima, que quanto antes iniciar será melhor para o espírito e para todos que convivem com ele.
Se ficarmos protelando e não tratarmos essas más tendências, na adolescência, que é uma fase de eclosão dos sentidos, nossas crianças serão como carros desgovernados em plena ladeira. Quando os pais ignoram as más tendências dos filhos, eles poderão manter uma falsa aparência em casa, mas quando estiverem longe poderão dar vazão a elas com atitudes reprováveis como bullying. Espíritos que se encontram na fase da infância estão totalmente receptivos, abertos ao aprendizado, e é nesse período que o Evangelho deve ser apresentado de forma lúdica, por meio de brincadeiras e exemplos do dia a dia. As crianças precisam ser estimuladas a sentir empatia, ou seja, a saírem do seu mundo particular e vislumbrarem as experiências das outras pessoas, porque, quando se identificarem com os seus semelhantes, aprenderão mais facilmente lições de respeito, fraternidade e amor. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.